O exame físico, ele consiste em testes específicos que nós fisioterapeutas realizamos no neném para detectar as principais alterações que podem estar presentes. Lembrando que nesse primeiro ano de vida, as principais alterações que nós podemos encontrar nos nossos nenéns são os torcicolos, as assimetrias cranianas, a hipotonia, as alterações cognitivas, as alterações motoras, as dificuldades de realizar os padrões, principalmente antigravitários, tanto flexor quanto extensor, e as alterações de planejamento motor que estão relacionadas com alterações, muitas vezes, do sistema sensorial. O exame físico, ele vai nos ajudar a detectar quais alterações estão presentes nos nossos nenéns. E essas alterações vão ser de fundamental importância para diagnóstico fisioterapêutico e plano de tratamento. É através da detecção dessas disfunções que nós, fisioterapeutas pediátricos, vamos poder falar para os pais. Olha, o seu filho tem um torcicolo, o seu filho tem uma assimetria craniana, o seu filho também tem uma alteração do neurodesenvolvimento, ele vai precisar de X número de sessões e essas são as orientações para casa. O exame físico, ele vai nos ajudar a nortear tudo que nós vamos executar de plano terapêutico, mas também quais as orientações que eu vou dar para casa em relação ao manejo e em relação à otimização do desenvolvimento motor no ambiente domiciliar. Vamos começar então falando dos principais testes clínicos. Thalita, quais são os principais testes clínicos que você executa no seu consultório? Nós realizamos todos os testes de mobilidade do pescoço, então os testes que vão verificar a amplitude de movimento passiva e ativa da região cervical. Eu utilizo um goniômetro, na qual nós vamos poder mensurar o padrão de inclinação do pescoço, então verificar a inclinação do pescoço para o lado direito e inclinação do pescoço para o lado esquerdo, e também vamos poder mensurar a rotação passiva do pescoço para o lado direito e para o lado esquerdo. Nós também examinamos a mobilidade ativa do pescoço, então a gente faz através dos screenings visuais. Para cada idade existe um screening visual específico, então para cada idade eu sei como eu, Thalita, vou mostrar o objeto e o que eu espero de resposta. Essa resposta está relacionada com a ativação dos músculos do pescoço e também com a maturidade neurológica do neném. Então, a gente vai executar os testes de mobilidade do pescoço, passivo e ativo. Passivo usando o goniômetro cervical e ativo através dos screens visuais que são baseados e determinados de acordo com cada idade do nosso neném. Para cada idade eu vou utilizar um screen. Em relação ao membro superior, nós executamos testes de mobilidade passiva também para ver se a amplitude dos movimentos de abdução do ombro, flexão do ombro estão preservadas, e também os testes de mobilidade ativa. Para cada idade do nenê, eu espero um tipo de alcance. Então, até os 4 meses, a gente sabe que o nenê está numa fase mais onde os reflexos primitivos eles estão muito presentes, mas a partir do 4º mês de vida, o nenê, cada idade tem uma função manual. Então, eu tenho que saber o que esperar de cada idade do neném para eu olhar para o meu neném e falar, opa, ele está fazendo todas as funções manuais esperadas para sua idade, ou não, ele não está. Isso ele deveria estar realizando e ele não está nesse momento. Então, a gente vai fazer os testes de mobilidade passiva para ver se tem alguma restrição de mobilidade, para ver se tem algum encurtamento do músculo peitoral, trapézio, escaleno, alguma dificuldade de mobilidade da cintura escapular, mas também nós vamos verificar a movimentação ativa, que está relacionada com a idade do neném. Vamos também executar os testes de mobilidade passiva, que aí nós vamos realizar os testes específicos
específicos ortopédicos, testes padronizados para diagnóstico das displasias de quadril. Porque, como nós mencionamos na aula 1, existe uma chance muito grande do bebê que é pélvico ter a displasia de quadril, e a própria literatura traz que é muito comum a correlação dos torcicolos com as displasias do quadril, as assimetrias cranianas e as alterações posicionais do pé. Então, todos os nenéns a gente vai fazer os testes padronizados de displasia de quadril. Ortolani, Barlow, Galeazzi e o teste de Hurt. E também vamos observar a assimetria das pregas poplíteas e também das pregas ali perto do bumbum do nenê. A gente vai realizar isso para diagnóstico das displasias de quadril. Da parte de mobilidade das pernas, ativo, a gente também vai ter muito claro na nossa mente o que eu espero que o nenê faça com as suas pernas com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses e assim por diante. Então, a gente tem que saber o que é esperado da movimentação ativa dos membros inferiores para poder saber se o bebê está tendo um comportamento motor de acordo com a sua idade. Lembrando que toda a movimentação ativa das extremidades, tanto o membro superior quanto o membro inferior, fazem parte da construção da estabilidade de tronco. Então, quanto menos o nenê move as suas extremidades, ou quanto mais inferior tá essa movimentação, menor é o controle de tronco. Por isso que a gente tem que saber o que é esperado para cada idade do nenê. Em relação às assimetrias cranianas, nós vamos realizar a craniometria através do uso do craniômetro, seja ele analógico, seja ele digital. Esse craniômetro, ele vai dar pra gente o diagnóstico das assimetrias, então aí a gente vai de acordo com os valores preconizados na literatura, para saber se de fato eu tenho uma assimetria ou não e qual é a classificação dessa assimetria. Se é uma plagiocefalia, se é uma dolicocefalia ou se é uma braquicefalia. Além do diagnóstico, através do craniômetro, a gente vai saber a severidade dessa assimetria, porque é através dessa severidade que a gente vai poder calcular o número de sessões. Quantas sessões eu vou precisar executar nesse neném e quais são as orientações de acordo com essa assimetria craniana. Lembrando que existe uma correlação de quase 90% de torcicolo mais plagiocefalia. E também que os bebês hipotônicos, muito comum nos bebês com uma imaturidade do sistema neurológico, seja por uma prematuridade, uma alteração genética, uma alteração do sistema nervoso central, também tem chance de ter uma assimetria craniana por ter uma dificuldade de realizar um movimento ativo com o seu pescoço. Falta força. O neném não consegue vencer a gravidade e tende a ficar com a cabecinha para o mesmo lado. Em relação à parte das reações posturais, que são reações automáticas, que o neném não tem que pensar para executar, a gente vai executar alguns testes padronizados, como o teste da tração, que tem como finalidade verificar o controle antigravitário flexor, em inglês eles chamam pull to sit. Então, para cada idade, a gente espera uma resposta do nenê. Lembrando que o teste da atração, ele não é só um teste que verifica a integridade do sistema neuromuscular. Na verdade, ele é um teste que tenta verificar muito mais as respostas sensoriais. Se o nenê, ele consegue perceber a mudança antigravitária do seu corpo. Se o seu sistema labiríntico, se o seu sistema vestibular e seu sistema sensorial, ele tá funcionando. Pensem em vocês que se um bebê não tá conseguindo detectar essas alterações que são automáticas, como é que ele vai conseguir antecipar e realizar um movimento do seu corpo? Então, aqui nesse teste da tração, a gente não vai estar só avaliando a parte motora, e sim também uma parte muito mais sensorial. E quando isso tá alterado, a gente pode já tentar fazer um link com as questões de planejamento motor. A gente também realiza o teste de suspensão ventral. Esse teste de suspensão ventral, ele vai mostrar pra gente a presença ou não da tensão neuromeníngea e também da hipotonia. A gente também faz o teste de suspensão vertical, onde que a gente
traz o bebezinho para cima para poder ver o seu controle antigravitário, para detectar também a presença ou não da hipotonia e outros sinais que são mais visíveis para diagnóstico da hipotonia. Então, por exemplo, o padrão de Frog Legs, que é o padrão de abdução e rotação externa, a palpação, onde a gente sente o músculo mais molinho, boquinha mais aberta, a face mais caída e muitas vezes a presença da frouxidão ligamentar e um aumento da dorsiflexão passiva dos tornozelos. Dos testes de reações automáticas, nós também vamos realizar o teste do Collins, que é um teste que vai verificar as funções de apoio do membro superior e do membro inferior, e também o teste de Fernandes, que é para ver a simetria do hemicorpo direito com o hemicorpo esquerdo. Esses testes são testes que são descritos por Voja. A gente vai avaliar de forma qualitativa o desenvolvimento motor, tendo um conhecimento muito amplo do que é esperado em cada idade e como o bebê tem que se movimentar. E o que é esperado da parte motora grossa, motora fina, parte cognitiva e a parte da linguagem. Além dessa análise qualitativa, onde que eu vou descrever o padrão postural, o alinhamento postural, eu também vou utilizar 2 testes clínicos padronizados para aí sim eu quantificar esse atraso ou não do desenvolvimento. Eu, Thalita, utilizo no meu consultório a Alberta, que tem formação específica para a sua aplicação, que é a AIMS, e também eu utilizo o Denver para rastreio dos transtornos mais cognitivos do desenvolvimento. Então, ele vai avaliar o bebê na função pessoal social, linguagem, motor fino e motor grosso. São todos esses instrumentos, esses testes que eu vou utilizar no meu consultório para fechar o diagnóstico clínico do meu neném. Então, primeiro nós vimos os testes de alteração de mobilidade, os testes passivos e ativos. Depois nós vimos as reações posturais automáticas, aquilo que o nenê tem que fazer sem pensar, e aí a gente vai poder diagnosticar se falta força, hipotonia, tensão neuromeningia e assimetrias entre hemicorpos. A gente também vai ter uma análise qualitativa do desenvolvimento motor, destrinchando mês a mês o que é esperado. Então, eu olho para o meu bebê, eu tenho um bebê, recebi um bebê agora, de 5 meses, eu tenho que saber o que é esperado para um bebê de 5 meses. Eu olho para o meu bebê que está aqui no meu consultório em avaliação e eu vou vendo o que ele faz e vejo que o desenvolvimento dele é mais de um bebê de 3 meses, significa que ele tem um gap de 2 meses. Então, que a sua idade cronológica é de 5, mas a sua idade de desenvolvimento é de 3. Então, esse nenê, ele tá com atraso no desenvolvimento. Não só motor, eu tenho que saber o que é esperado da parte de função manual, de linguagem, pra gente e funções sociais. Depois disso, a gente também tem a aplicação de testes padronizados, que é a AIMS e o Denver, que vão dar pra gente um score desse atraso ou não do desenvolvimento. Então, dessa forma, eu vou saber avaliar o meu nenê de forma integral e vou saber se esse nenê precisa de trabalho de mobilidade, de alongamento, força, trabalho mais sensorial, trabalho mais vestibular, o que esse nenê vai precisar. E a partir daí eu elaboro um plano terapêutico assertivo, de acordo com as deficiências que esse nenê apresentou. E aquilo que o nenê não está executando e que era pertinente da sua idade e que ele não está fazendo é a orientação que eu vou passar para os pais. Então eu vou pedir para os pais no ambiente domiciliar brincarem com o nenê na postura que ele deveria estar fazendo e não está, movimentando as suas mãos do jeito que ele deveria estar movimentando e que ele não está. Então, as orientações para casa, elas vão ser sempre de acordo com as deficiências diagnosticadas na avaliação. E, de acordo com a presença das alterações de mobilidade do pescoço, alterações de mobilidade de membros superiores e inferiores, presença das assimetrias, os atrasos do desenvolvimento, eu vou poder estimar para essa família mais ou menos o tempo de tratamento desse nenê. E como vai ser esse plano de tratamento? Como nós vamos executar isso tanto em ambiente terapêutico quanto ambiente domiciliar, que é o mais importante. Na próxima aula a gente vai falar de estratégias de tratamento, como vocês podem otimizar o desenvolvimento motor dos pacientes de vocês, tanto em ambiente domiciliar quanto em ambiente terapêutico.